Olá, boa noite. O Brasil é o quarto país no mundo e o primeiro na América Latina com o maior número de casamentos infantis. Foi o que revelou uma pesquisa feita pelo Instituto Promundo em parceria com a Plan Internacional. O Brasil só perde para a Índia, Bangladesh e Nigéria. O casamento precoce é um desafio social. A questão é fazer a maior parte da sociedade entender a problemática em torno desse tema. Quando vocês começaram a se relacionar, você tinha quantos anos? Eu me relacionei com o pai dos meus filhos, eu tinha em média 16 anos, né? Ele tinha entre 26 a 27, ele era bem mais velho que eu. Ela poderia ter vergonha de mostrar o rosto, mas decidiu se identificar, contar a própria história e ainda ser a voz das 554 mil meninas de 10 a 17 anos casadas no Brasil. Aí a gente teve um namoro tipo de 10 meses, por aí. Aí em seguida eu já completei o ano, né? Passando o ano, faltando alguns meses para completar 17 anos. Aí veio a questão da minha gravidez no namoro. Segundo o estudo do Banco Mundial, na maioria dos casos de meninas que se casam antes dos 18 anos, engravidam ainda adolescentes, o que aumenta o risco de mortalidade infantil. E minha mãe também falava, ela falava assim, não, eu não vou criar uma filha grávida e ainda mais solteira, eu não vou admitir isso. Então aí foi onde a gente acabou sentando, conversando, a gente resolveu ir morarmos juntos. Com a gravidez, Daniela teve o sonho de ser dançarina interrompido. Eu sempre falava, eu vou ser uma dançarina, que inclusive, né, anos depois, depois da minha separação, eu ainda participei do Mulheres que Brilham no programa do Raul Gil. E aí eu só não passei porque eu já estava grávida também do Isaac. Desde os meus 11 anos eu já ajudava a minha mãe dentro de casa, já era uma dona de casa precoce, né? Muito jovem. Minha mãe trabalhava e eu que cuidava dos meus irmãos enquanto eles eram menores. E, eu por ser a única filha mulher, né, ajudava a minha mãe. De toda a população brasileira feminina, 36% se casam antes dos 18 anos. O dado é o resultado de uma pesquisa feita pelo Banco Mundial, que também mostrou que o casamento precoce é responsável por 30% da evasão escolar entre meninas que ainda estão no colegial. Eu parei de estudar muito cedo. Por causa da gravidez, por causa do casamento, e ele não aceitava que eu estudava, né? Porque ele falava, tá, você vai estudar e a criança vai ficar com quem? Né? E aí eu falava, poxa, é verdade. A Daniela conta que após o casamento precoce, muita coisa mudou. Então eu perdi os meus estudos, parei de estudar muito cedo, perdi as minhas amizades. Né? Porque, querendo ou não, as suas amigas acabam se afastando, porque você não tem mais aquela liberdade que você tem quando você é solteira e quando você é casada. Então as pessoas, seus amigos, suas amigas começam a te ver de uma outra forma. O Brasil é o quarto país no mundo e o primeiro na América Latina com maior número de casamentos infantis. Foi o que revelou uma pesquisa feita pelo Instituto Promundo em parceria com a Plan Internacional. O país só perde para a Índia, Bangladesh e Nigéria. Isso não é insignificante. E esse é um problema que ele não faz parte da pauta de discussões. As pessoas acham que esse não é um problema que a gente tenha no Brasil, que isso é mais um problema de países orientais, não é um problema no nosso país, na cultura atual, mas é um grande problema. Hoje, o Código Civil estabelece que a idade legal para se casar é aos 18 anos, com possibilidade de exceção aos 16 anos, desde que a união seja autorizada pelos pais ou pelos representantes legais. O Código também permite o casamento no caso de gravidez da menina, como no caso da Daniela. A questão da gravidez também, a justificativa para se casar na ocorrência de uma gravidez é em nome dos chamados bons costumes. É uma questão muito cultural. O fato dela engravidar não justifica o casamento, porque ela, além de ter que cuidar de uma criança, ela vai ter que cuidar de uma família, de uma casa. Então, assim,
agrava ainda mais essa responsabilidade precoce dessa menina. Uma outra exceção para o matrimônio precoce previsto na legislação é para evitar a punição daquele que manteve relação sexual com adolescentes de 14 anos ou menos. Mas o fato de se realizar o casamento, você anula, tem a possibilidade de anular essa pena. Então, assim, isso penaliza duplamente essa menina. Ela sofreu uma violência e depois disso, para se anular a pena e extinção dessa pena, dessa violência, ela se casa com o agressor. Então, isso é duplamente inaceitável. Bom, e aqui dentro do estúdio hoje eu recebo o psicólogo Valdemir Eusébio para a gente discutir um pouco mais esse assunto e discutir do ponto de vista da saúde psicológica de quem passa por esse tipo de problema. Eusébio, muito obrigado pela sua presença com a gente, por aceitar o convite do Realidade em Pauta. Eu agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui hoje. Eusébio, uma criança, a gente pode dizer criança, né? Um adolescente, tem preparo, tem condição psicológica para enfrentar um casamento? Infelizmente não, principalmente com as demandas que a gente tem desse mundo pós-moderno, com essa velocidade com a qual as coisas acontecem. Dificilmente alguém com menos de 18 anos e talvez até com essa faixa etária vai ter maturidade, vai ter preparo, muitas vezes físico e até psicológico, para enfrentar os desafios de um casamento. Você fala sobre maturidade, isso abarca o quê? Abarca um conjunto de competências, de habilidades que uma pessoa precisa ter para lidar com os desafios no casamento. Vamos dar um exemplo: tolerância à frustração. Tolerância à frustração é uma necessidade que nós temos, né? Tolerar as adversidades da vida, as adversidades de uma divergência de pensamento que pode acontecer dentro de um casamento. E alguém que tem menos de 18 anos dificilmente vai ter esse tipo de maturidade, até porque ainda não se formou do ponto de vista psicológico para lidar com esse tipo de desafio. Você é conhecido aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, já participou de algumas matérias nossas, já esteve inclusive no programa da Darleide Alves, o consultório de família, e eu faço essa introdução para dizer o seguinte: há problemas nos casamentos de adultos. Sim. Haverá problemas certamente em casamentos envolvendo adulto e um adolescente, ou talvez pior, entre dois adolescentes? Sim. Há problema nos casamentos de adulto, inclusive essa é uma das minhas especialidades dentro do consultório, fazer a psicoterapia de adultos, e a gente vê questões que são muito recorrentes, inclusive da fase adulta, dificuldades financeiras, de conciliar a qualidade de vida, de jornada de trabalho, são questões que geralmente emergem numa psicoterapia ou na vida de um casal adulto, que já tem todo um preparo, que já teve uma boa educação, que tem, de alguma certa forma, maturidade para lidar com esses problemas. Então, imagina esses problemas na vida de um casal de 17, de 16 anos, que em muitas das vezes sequer iniciaram uma vida profissional. Então, a idade, o fator maturidade, agrava na dinâmica que existe da vida de um casal. Agora, o que me chama a atenção, Eusébio, e os números da reportagem mostraram, é justamente um aumento no número desses casamentos considerados casamentos infantis no Brasil. Você começou a sua fala falando sobre a sociedade pós-moderna em que a gente vive. As pessoas têm acesso à informação, os adolescentes talvez principalmente têm acesso à informação com a facilidade que os smartphones oferecem, com acesso à internet, que apesar de ser só para 50% da população brasileira, mas é um contingente considerável. Por que esse tipo de problema continua ocorrendo? Pois é, a sociedade pós-moderna, da mesma forma que ela nos traz benefícios, como, por exemplo, acesso à informação, como você comentou, ela também nos traz alguns problemas, né? Nos traz algumas consequências, eu diria. E uma delas, por exemplo, é a ansiedade, ou seja, as pessoas querem resolver com muita facilidade, com muita rapidez, determinados problemas que levam um tempo maior para ser resolvido. E relacionamento, casamento, acaba sendo uma dessas demandas. Então é onde as pessoas acabam, em boa parte das vezes, sendo ansiosas, querendo iniciar um novo projeto de vida de uma forma talvez inadequada ou precipitada, e isso acaba trazendo esse tipo de problema. Porque sem o preparo para viver uma relação,
as coisas são decididas com ansiedade, com equívoco, de forma precipitada, e muitas vezes essas pessoas, esse casal não vai ter preparo para lidar com os problemas do dia a dia de um casamento. Então, isso é uma característica que a gente tem também da nossa sociedade, não só de quem está casando. Agora, isso ocorre mais com meninas, pelo que a gente conseguiu ver na reportagem, né? As meninas que acabam sendo o maior número de adolescentes que se casam, mas há também casos, é claro, como você comentou, né? De um casal de adolescentes que acaba contraindo matrimônio. E às vezes não é o casamento oficial, né? Mas se juntam e vão morar juntos, então passa a ser uma espécie de casamento. Agora, isso tem algum tipo de influência? Esses adolescentes sofrem algum tipo de influência para embarcar nesse caminho? Eu digo influência, será de mídia, influência de amigos, influência do quê? Ou isso vai depender de pessoa para pessoa? Olha, a influência na nossa cultura aqui ocidental, na nossa cultura latina, ela não incentiva tanto esse tipo de casamento, como acontece em algumas outras culturas, onde isso está bem estabelecido, onde a menina já é preparada desde pequeno, como a gente costuma ver em alguns lugares da África, do Oriente Médio. Aqui no Brasil, o que nós vivemos é um problema social, ou seja, existe uma falta de estrutura familiar, onde na maior parte das vezes o casamento se mostra uma solução para o problema. Então, em muitas vezes, essa menina está sofrendo uma violência dentro de casa, ou em muitas das vezes ela se sente presa, e aí o casamento aparece como uma solução para este problema, né? E aí ela se encanta com essa solução. E aí, muitas das vezes, né, vem a questão da paixão, né, de fazer as coisas também de forma precipitada, vem o fator ansiedade. Então, nessa conjuntura, nesse contexto, o casamento se mostra uma boa solução, até que os primeiros desafios aconteçam. O casamento acaba sendo um escape, uma fuga para uma realidade da qual essa pessoa quer se livrar. Exatamente. A gente tem que fazer um intervalo, Eusébio, mas é coisa rápida. Em 2 minutos a gente volta e aí no próximo bloco a gente fala sobre as brechas da legislação brasileira em relação ao casamento infantil. Não sai daí que a gente volta já.